Eu quero que você comece dizendo para a pessoa que está do seu lado que hoje é um dia extraordinário. Mas eu quero que você fale com, com força, com vontade. Eu quero que você diga, hoje é um dia extraordinário. Hoje, amém? Eu quero compartilhar algo com vocês que Deus tem depositado sobre mim. E eu acredito que vai te abençoar bastante, porque tem me abençoado bastante. Amém? Nós sempre estamos falando aqui sobre avanço. O Vinícius, assim, o testemunho dele foi muito bom. E é muito bom ver uma pessoa que começa a entender a sua posição em Deus e avança da forma que ele está avançando. E isso, todos vocês têm direito. Todos vocês têm acesso. Só você precisa entender, declarar e se posicionar, como ele disse. Amém? Então, eu quero ler com vocês, começar lendo a palavra, no livro de Atos, capítulo 3. Vamos ler inicialmente do 1 ao 5. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Amém? Bom, nós vemos aqui a história de um dia comum. Era um dia normal em Israel, era um dia comum para aquele homem. Todos os dias as pessoas elas iam até o templo oferecer seus sacrifícios. Todos os dias aquele homem ele ia até o templo em busca de esmolas, em busca de algumas coisas que nós veremos no decorrer da minha mensagem. Então, era um dia comum, era um dia normal da semana, sabe? Aquele dia que você acorda, toma café, vai trabalhar, faz todas as coisas, tudo normal. Talvez aquele dia era um dia comum para aquele homem e talvez aquele dia era um dia comum para todos que estavam ali naquele local. Mas para Deus, ali era o dia extraordinário. Para Deus, aquele era o dia extraordinário. E em instantes, para aquele homem, seria o melhor dia da vida dele. Até ali, aquele homem, ele estava acostumado com aquela posição. Até aquele dia comum, aquele homem, ele já tinha aproximadamente 40 anos. Ele era coxo desde o seu nascimento. Então, há 40 anos, ele esperava que alguém o pegasse e levasse para o templo para que ele pudesse pedir. Há 40 anos, ele fazia esse percurso todos os dias. Todos os dias, todos os dias. E a primeira chave que eu quero liberar sobre a sua vida, através dessa rotina desse homem, é que aquilo que você se acostuma, aquilo que você tolera, você perde a capacidade de transformar. E isso é algo que você pode ver em todas as áreas da sua vida. Quando você passa a tolerar algo, quando você passa a aceitar algo, por mais ruim que seja, e você perde a capacidade de transformar aquilo. E nós vemos isso em todas as áreas. Eu vi um testemunho essa semana e dizia o seguinte, um casal quebrou o pé da cama deles. E eles fizeram assim, vamos colocar uns tijolos embaixo, por enquanto, que a gente não compra a nossa cama. E eles colocaram esses tijolos, e o que foi que aconteceu? Se passaram 5 anos. E todo mundo, quando escuta essa frase, quando eu conto, a pessoa faz assim, 5 anos? Meu Deus, como uma pessoa aceita isso? Mas se você parar agora para olhar na sua vida, quais são as coisas que você tem tolerado e você perdeu a capacidade de transformar? A primeira coisa que o Espírito Santo me falou foi assim, o seu guarda-roupa. Tá uma bagunça, hein? E eu fui arrumar meu guarda-roupa imediatamente. E quando eu estava lá arrumando, meu guarda-roupa, o Espírito Santo dizia assim, eu dizia, essa blusinha, eu gosto tanto dela. Aí o Espírito Santo dizia, tu vai para tal lugar com ela? De jeito nenhum, então ela não serve para ti.
Espírito Santo, não quero mais. Porque se você for pensar em todas as áreas da nossa vida, às vezes é um problema, às vezes é uma peça de roupa, às vezes é uma circunstância com alguém, às vezes é o emprego que você está, às vezes é um problema emocional, às vezes é um problema de saúde. Tudo aquilo que você tolera, você perde a capacidade de transformar. Aquele homem, ele tolerou aquela situação. Aquele homem tolerou aquele estilo de vida. E ele perdeu a capacidade de transformar, ele perdeu a capacidade de mudar. Ser carregado por um lado e por um outro e depender de esmolas se tornou a vida dele, se tornou a rotina dele. Ele começou a viver aquilo e aquilo era tudo que ele tinha direito e nada mais. E aquele homem, por causa daquela situação, ele desenvolveu uma mentalidade de inferioridade. E se você for observar, eu quero citar para você alguns pontos que por causa daquela circunstância, tornaram a mente daquele homem uma mente de inferioridade, uma mente que não se conhece, uma mente que aceita qualquer opção, que aceita qualquer proposta, porque acha que aquilo é tudo que ele tem. A primeira coisa que a inferioridade fez foi com que aquele homem tivesse a sua identidade roubada. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Qual era o nome daquele homem? Como? O coxo. Quando você não entende a sua posição e quando você aceita a posição que Deus não colocou para a sua vida, você perde a sua identidade. Você não é o Vinícius, vou usar o exemplo dele porque ele falou, você não é o Vinícius que conquistou aquilo que Deus falou, não. Você é mais um mecânico, você é mais um ali dentro. Você não é a pessoa que vai resolver o problema X nessa empresa, não, você só é mais uma pessoa. Você não é todas as promessas que Deus já te fez, todas as palavras que Deus já te deu, tudo aquilo que o Senhor tem depositado dentro de ti, você não é isso. Você é o pecador, você é o inconstante, você é o fracassado, você é o falido, você é aquela pessoa que nunca consegue avançar. A mente de inferioridade, ela faz com que você perca a sua identidade em Deus. Ela faz com que você tire os olhos daquilo que o Senhor te falou, dos títulos que o Senhor te deu, das promessas que o Senhor te deu. Você tira os olhos de lá e você coloca os olhos no que você tem. Você é só o coxo. Você não tem capacidade de ser mais do que isso. A segunda coisa que essa mentalidade ela faz com que você dependa dos homens. Entenda uma coisa, Deus usa homens, amém? Mas a questão é quando você olha para o homem esperando que ele seja uma fonte. Deus, ele usa pessoas para te abençoar, Deus usa pessoas para te encorajar, Deus usa pessoas para muitas vezes prover para você. Mas a questão é quando você tira os seus olhos de Deus como provedor, como pai, como alguém que vai liberar todas as coisas que você necessita e coloca os olhos em pessoas. Porque o meu chefe, porque o meu aumento, porque isso, porque a minha mãe, porque o meu pai. A inferioridade, ela faz com que você tire os olhos de Deus e coloque os olhos nos homens. Aquele homem, ele não tinha acesso a Deus, porque ele era um coxo. E segundo a lei, aquele homem, ele não poderia oferecer sacrifícios a Deus. Então aquele homem, ele não tinha acesso a Deus, então logo ele tinha que aceitar a proposta que ele tinha, que eram apenas pessoas. A terceira coisa que a mentalidade de inferioridade faz, ela te paralisa. Ela faz com que você deixe de avançar. A Bíblia diz que aquele homem, ele estava ali todos os dias. Ele não ia para outro local. Ele não tinha outra ideia. Ele não pensava em fazer algo diferente. Ele não pensava eu vou tentar algo diferente. Eu vou tentar ir para algum tanque onde as pessoas dizem que o anjo vem e acontece um milagre. Eu vou tentar um tratamento. Eu vou tentar... Não. Aquilo que você tolera, você perde a capacidade de transformar.
ele estava paralisado por causa da sua forma física. Ele não conseguia avançar. Quais são as coisas que estão te paralisando? Quais são as coisas que impedem que você avance, que você alcance? Eu fiquei observando, todas as pessoas que subiram aqui, elas falaram sobre avanço, elas falaram sobre usufruir, elas falaram sobre isso, mas essa é a realidade. Foi por isso que Cristo morreu na cruz, para que nós tivéssemos todas as coisas. Só que nós temos uma mentalidade limitada, e nós achamos que todas as coisas, menos a saúde. Todas as coisas, menos aquele problema que eu estou para resolver. Todas as coisas, mas... Quando o Senhor começou a compartilhar comigo essa palavra, eu disse, Samara, tem pessoas que elas vivem numa vida de vales. Elas nunca estão nos lugares altos, elas sempre estão nos lugares baixos. Quando não é algo emocional, é algo físico. Quando não é algo físico, é algo sentimental. Quando não é algo sentimental, é algo familiar. Mas são pessoas que elas nunca estão no momento alto, elas sempre estão em momentos baixos. E aquilo começou a me indignar. E o Espírito Santo começou a falar comigo, é porque essas pessoas elas não entendem o local delas. Então elas param, elas não avançam, elas perdem tempo com coisas bobas. Eu tenho tudo para elas, e elas estão pensando, será que eu posso comer pelo menos a lavagem? Essa palavra que a gente usa às vezes para a questão da comida dos porcos, né? Quando Deus começou a ministrar essa palavra no meu coração, e o Gui tinha feito uns exames de sangue, e nesses exames ele teve uma alteração no fígado. E eu confesso para vocês que eu fiquei muito preocupada. Eu mostrei o exame dele para alguns médicos e os médicos diziam assim, não, ele está com algum problema no fígado. Você tem que fazer um exame mais específico para ver o que é. E aí, uma coisa que eu digo para as mãezinhas da Casa Amarela, não olhe no Google. Quando elas perguntam alguma coisa assim, pastor, e essa mancha aqui? Eu digo, não olha no Google. Aí depois eu digo, pode ser. Porque o Google, você sabe, né, gente? Ou é câncer ou morreu. Um dos dois. Porque eles colocam assim uma pressão que você fica, meu Deus do céu. Só que aí eu caí na tentação. Aí eu olhei no Google, aí, cirrose. Não, cirrose não é, né, gente? Filha, Guilherme. Só que aí tinha outras coisas. Aí eu, não vou olhar nada no Google, porque no Google, doenças no fígado, é muito sério, já pessoas morreram. Aí eu, meu Deus, não vou olhar nada no Google, porque é a mentalidade natural, né? A mentalidade natural, problema no fígado, Google, problema no fígado. E aí eu fui no médico, o médico me deixou mais nervosa, porque ele disse que pelo nível do exame, era, por exemplo, a taxa máxima do fígado dele era para ser um valor de 43. E a taxa do fígado dele estava 120. Então, eu fiquei muito preocupada e o médico disse, olha, tem uma doença, hepatite A, que é uma doença silenciosa, é uma doença que você não consegue ver nada que demonstre, mas... Ai, meu Deus, eu fiquei muito preocupada. E aí teve um dia que eu recebi o exame, aí eu pensei, não, eu vou fazer os exames de novo e vai estar ok. E aí o exame deu mais alterado. Uma coisa que era para melhorar, piorou. E aí eu fiquei muito triste mesmo. Falei com meu esposo, amor, eu estou triste, estou muito triste, estou muito preocupada com isso, fiquei muito preocupada, até chorei. E o William falou, amor, vamos orar e a gente não vai aceitar isso, porque isso não é o que Deus tem comunicado com a gente e tal e tal. Amém, amém. Vamos fazer um ultrassom. Fui fazer a ultrassom do Guilherme e na ultrassom deu fígado alterado. Aí eu, pronto, meu Deus do céu. Ficar nervosa, mas na hora, essa palavra veio e me encontrou. Não, Jesus, não. Eu sou tua filha, o meu filho é teu filho, ele não é teu neto. O meu filho é filho de Deus, ele não é neto de Deus. E Jesus, você já levou na cruz. Isso aí não é do Guilherme, não. Então eu não aceito isso e tal. E comecei a liberar. E eu fiquei em paz. Eu não chorei mais, eu não me desesperei. Eu fiquei, não, Deus, eu estou em paz. Estou em paz, isso aí não é nada. Isso aí não é nada. E graças a Deus, quando eu fui fazer o exame, mostrar para o médico disse assim, isso aqui, se ele tiver uma febre, uma gripe, se ele tiver até algum problema na barriga, vai alterar o fígado dele. E aí ele tinha, 2 dias antes, ele ficou com a barriguinha meio ruim. Então eu entendi, foi isso. Então na hora eu, aleluia, Jesus. Não é hepatite A, não é nada, foi só uma dor de barriga.
Mas sabe por que eu quero te contar isso? Porque às vezes, gente, uma mente inferior, uma mente que tem um pensamento de inferioridade, ela vai olhar para as circunstâncias e vai pensar, pronto, acabou. Pronto. Eu não vou conseguir, pronto, eu não vou romper, pronto, para mim já deu. Eu tenho que aceitar essa situação, eu tenho que aceitar essa vida, eu tenho que aceitar o local onde eu estou, eu tenho que aceitar que eu não mudo, que eu sou desse jeito, eu tenho que aceitar tantas coisas, e em Deus não. E em Deus não. Porque Cristo morreu para que a vida de Deus estivesse dentro de você. E a vida de Deus, Ele é todo o poder. A vida de Deus, ela pode fazer, ela criou os céus, criou os mares, criou todas as coisas que nós conhecemos. A vida de Deus venceu a morte. A vida de Deus ressuscitou Jesus. E essa vida que é poderosa, ela está dentro de você. Então, uma mentalidade que te leva a pensar outra coisa, que te paralisa, que te leva a aceitar um diagnóstico ruim, que te leva a aceitar uma situação ruim na tua vida, essa não é a mente de Deus. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Deus, e a mente de Deus é o Espírito Santo que está dentro de você. E com a mentalidade do Espírito, não existe paralisia. Com a mentalidade do Espírito, existe avanço. Existem níveis mais altos. E é por isso que eu te digo, até hoje, a tua vida pode ter sido comum. Até hoje, o dia pode ter sido comum. Mas hoje é um dia extraordinário. Hoje é um dia extraordinário. A quarta coisa que uma mentalidade inferiorizada faz, ela te deixa dependente emocional das pessoas. O coxo dependia da pena daqueles que davam esmola. O coxo, ele dependia da pena daqueles que levavam ele até um local melhor para que ele pudesse pedir. O coxo, ele dependia de um olhar de misericórdia, de um olhar de pena, de um olhar que se compadecesse. E existem pessoas que estão dentro da igreja esperando esses olhares. Ah, se alguém falasse comigo. Ah, se alguém me visse. Ah, se alguém ofertasse. Ah, se alguém... Enfim, são muitas dúvidas, muitas coisas. Mas eu quero apontar para Cristo nessa manhã. E eu quero apontar para uma igreja que é madura e que depende de Cristo. E que depende de Cristo em todos os aspectos. Imagina se eu dependesse emocionalmente do William. Se eu pensasse, meu Deus, o William é a pessoa que me, sabe? Não, queridos, nem do William, que é o meu esposo, que a Bíblia diz que é uma só carne comigo. A minha dependência está no Senhor. Ele é a minha fonte. O Senhor é minha fonte. O Senhor é o motivo da minha alegria. O Senhor é o motivo de eu me sentir viva. O Senhor é o motivo pelo qual eu me levanto. O Senhor é o motivo pelo qual eu me movo. Então aquele homem, ele dependia emocionalmente. Existem pessoas que estão presas emocionalmente. Ah, se fulano não falar comigo. Ah, não sei o quê. Essas coisas que são tão imaturas, são tão infantis. Mas infelizmente nós vemos às vezes no nosso meio. Não no nosso meio. No meio por aí, em algum canto. No meio de algum lugar. Então eu quero te dizer, queridos, a tua fonte é o Espírito. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele é paz, justiça e alegria no Espírito. Então eu não dependo, eu amo meu esposo é o meu melhor amigo. Meu esposo, meu Deus, a gente ri muito, brinca muito, ele é muito engraçado, é muito espontâneo, vocês sabem. Então é muito engraçado tê-lo do meu lado, não sei porque o Bruno está rindo tanto. É muito engraçado tê-lo do meu lado, mas a minha fonte é o Senhor. Então eu quero dizer para você, e eu quero aproveitar e falar para os jovens que ainda são solteiros, eu sempre digo, um relacionamento não vai resolver os teus problemas. Na verdade, dependendo de quem você é e de quem a pessoa é, vai piorar a situação. Antes de eu me relacionar com William, eu fiz de Cristo o meu tudo. E quando Cristo se tornou o meu tudo, eu estava apta para me relacionar com alguém. Então, emocionalmente falando, não depende, amigos, marido, seja lá quem for, até líderes. Líderes, o meu líder, porque o meu líder, nós temos que ter respeito, eu tenho respeito pelos meus líderes, eu compartilho, sempre estou dando, pastora, eu estou assim, pastora isso, pastora aquilo, eu sempre abro minha vida para pastora, sempre,
mas eu entendo que a minha fonte é Cristo. É dele que vem todos os recursos, inclusive os emocionais. Amém? A quarta coisa, o financeiro daquele homem foi afetado. Aquele homem, ele vivia de esmolas, aquele homem, ele vivia ali. Se naquele dia ele recebesse mais, se tivesse mais gente generosa, amém. Se no outro dia ele recebesse menos e tivesse gente que não era generosa, tudo bem, tá tudo ótimo, estamos aqui. Não, não, não e não. E não. Você não pode aceitar a circunstância que você está hoje. Você não pode aceitar. O testemunho que foi falado aqui foi muito, muito crucial para o que eu tenho para dizer. Ele disse que ele recebeu uma palavra, ele disse que ele se posicionou e ele disse que ele foi pela fé. Porque, como ele mesmo disse, o cartão dele quase que papoca, mas pela fé o Senhor fez com que limite surgisse. Então, não é a sua conta que diz o que você vai usufruir em Deus. Não é só a sua conta, não é só isso, não é só o seu recurso. Ah, meu Deus, eu perdi o meu emprego, e agora como é que vai ser? O Senhor é o teu sustento. O Senhor. Se você tem sementes, esse é o momento de você olhar e dizer: Senhor, eu peço para que o Senhor traga um tempo de colheita sobre a minha vida. E isso não é errado, isso não é errado. Porque nós estamos semeando, crendo que o Senhor vai fazer com que aquilo flua. Quando você olha que interessante, quando você olha para uma semente de uma maçã, por exemplo, é uma semente pequena. E aquela semente você olha e diz assim: ah, isso é inútil. Mas você não consegue imaginar que daquela sementinha uma árvore surge com muitos frutos. Assim são as suas finanças. Uma sementinha, às vezes, se torna uma árvore cheia de frutos. Então, no momento da crise, no momento da dificuldade, no momento do aperto financeiro, não é um momento para você dizer: tá bom, Senhor, eu aceito, eu me acostumo. Não. É o momento de você falar: Senhor, eu acredito nas tuas promessas. E eu te peço para que todas as sementes que eu já semeei, o Senhor traga agora, Senhor. Eu quero que os anjos olhem aí, vejam nos arquivos celestiais e, por favor... E sabe de uma coisa? Não precisamos pensar: mas será que isso é correto? Será que eu posso pedir minhas sementes? Não, você não pode pedir, você tem o direito a elas. Você tem o direito. Porque a Bíblia diz que eu sempre uso essa palavra porque é algo que Deus sempre me ministra. Todas as coisas são todas. Eu li isso essa semana e eu achei muito interessante. Você já imaginou se nós começamos o culto aqui dizendo assim: Senhor, por favor, que hoje à noite a lua apareça. Senhor, por favor, eu te peço, Senhor, eu te imploro que amanhã o sol saia, Senhor. Deus, o sol precisa nascer. Eu preciso que o sol... Senhor, que os mares, eles estejam no local deles, que eles não avancem, Senhor, por favor. Eu te imploro, Senhor, estou jejuando há 40 dias para que os mares não avancem. Para que, Senhor, que os mares se mantenham. Você ia olhar para mim e dizer assim: interessante essa oração, pastora. Só Deus sabe, né, o que a senhora está querendo dizer. Seria ridículo pedir por algo que já está estabelecido, que não pode ser mudado. Às vezes nós estamos diante de Deus assim: Senhor, por favor, me abençoa. Como assim? Todas as coisas já não foram conquistadas na cruz? Para quê? Você só precisa ter fé. Você só precisa de fé. Uma fé que mova, uma fé que abale, uma fé que faça com que as coisas elas aconteçam. Amém? A sexta coisa, aquele homem, ele tinha uma visão natural. A Bíblia diz que quando os apóstolos olharam para ele e disseram: olhe para nós, meu Deus, naquela hora aquele homem pensou: eita, é hoje. É hoje que eu vou jantar no Outback. É hoje que eu vou comer no restaurante mais... Olha, eles... Não, gente, agora o negócio vai dar certo. O homem parou, mandou eu olhar, a oferta vai ser boa. Porque a Bíblia diz que ele olhou esperando receber algo. Porque aquele homem, ele tinha uma visão natural das coisas. Aquele homem achava que o máximo que poderia acontecer na vida dele era ele andar. Ou, não, nem isso ele achava. Ele achava que o máximo que poderia acontecer na vida dele era ele ganhar um dinheiro maior. Aquele homem não achava que poderia ser curado.
Aquele homem não achava que poderia a vida vir tocá-lo. Ele não achava isso. O teto daquele homem de sonho extraordinário era o dia que ele ganhasse um dinheiro maior e pudesse usufruir um pouco mais. Que mentalidade pobre. Que mentalidade medíocre. Que mentalidade pequena. Quais são as coisas medíocres, pobres e miseráveis que você tem olhado e enxergado? E você tem aceitado? Ah, para mim isso aqui tá bom. Ah, isso é tudo que eu preciso. Não, já baixa. Eu não estou falando de ser grato. Eu sou uma pessoa muito grata, demais. Mas eu entendo que existem pessoas aqui que o Senhor tem dito. Como foi dito, gente? Ele não combinou comigo, tá, gente? Ele falou tudo aqui da vida dele, mas é o que ele falou. Às vezes ele pensava assim, Deus, eu sou só mais um aqui. Igual a mim tem outros. Tanto que eu saí e as pessoas nem se importaram muito. Porque Deus tinha um plano fantástico. Porque Deus tinha um dia extraordinário. Porque Deus tinha algo extraordinário para fazer na vida dele. Mas inicialmente ele foi tomado por um pensamento de talvez para mim não dê. Para mim não é possível. Porque a visão natural. Na visão natural não é possível. Na visão natural você não consegue, não tem como. Eu não posso ir além disso. Eu só posso chegar até aqui. Porque é uma visão natural. Nós não podemos ser guiados pela vista dos nossos olhos. Nós precisamos ser guiados pela visão do nosso coração. Nós precisamos ser guiados pela visão que o Espírito Santo tem nos dado. Porque a vista, ela tira a nossa paz. A vista, ela nos faz ir para a calculadora, para o papel e a caneta. A vista, ela nos desencoraja. A vista nos faz pensar assim, meu Deus, eu não consigo ir além disso. Eu acho que eu já fui onde dava. A vista pensa, para o meu casamento não tem mais jeito. Para o meu casamento acabou. A vista, ela pensa assim, não, meu filho é um caso perdido. Agora a visão diz, tu e tua casa serão salvos. A visão diz, tua vida será transformada. A visão diz, eu sou o teu provedor. A visão diz, eu tenho te dado palavras e eu vou cumprir cada palavra que eu te dei. A visão diz, ei, você pode estar fraco hoje, mas o meu poder está se aperfeiçoando na tua fraqueza. E por causa disso, frutos e frutos e frutos surgirão por causa da sua vida. Aquele homem, ele era guiado pela sua visão natural. E a visão natural, ele era um homem que era um homem imundo, um homem que não tinha acesso, um homem coxo, visto de uma maneira preconceituosa pela sociedade da época. Então, a visão natural fazia com que ele esperasse nada mais, nada menos do que só uma gorda oferta. Mas a visão sobrenatural te faz entender que hoje é um dia extraordinário e Cristo escolheu para mudar a tua vida. Amém? A sétima coisa, aquele homem, ele não tinha acesso a Deus. Como eu já disse para vocês, pela lei, ele não tinha como sacrificar. Então, ele via durante 40 anos pessoas passando, tocando Deus, e ele não. Pessoas indo, liberando algo para Deus, e ele não. Pessoas saindo, voltando para suas casas com a sensação de gratidão, com a sensação de, nossa, agora vai dar certo. E ele não. Porque ele nasceu para sofrer e ser o coxo sentado do lado da porta formosa e nada mais. Porque todas as pessoas poderiam se relacionar com Deus, mas aquele homem, ele não tinha acesso. A oitava coisa, aquele homem, ele, como eu já disse, ele também não teve acesso a Jesus. Gente, olha que coisa interessante. A Bíblia diz que todos os dias aquele homem estava no templo. Todos os dias. Quem de vez em quando ia dar uma voltinha lá no templo, quando estava na carne? Cristo, Jesus. Como aquele homem nunca foi acessado por Cristo e nunca acessou Cristo? Como Jesus estava passando por ali, já curou pessoas, já mudou a vida de pessoas, já transformou a vida de pessoas ali, naquele ambiente, e simplesmente, aquele homem não viu? Aquele homem não notou?
Gente, a Bíblia diz que onde Jesus ia, a multidão ia. A Bíblia diz que todos estavam ali, os curiosos, as pessoas que queriam ser curadas, as pessoas que queriam receber uma bênção, tocar em Jesus de alguma forma para que a sua vida fosse transformada. E aquele homem, eu acredito que aquele homem, ele ficava ali sentado, talvez vendo de longe uma multidão e pensando, eu não posso acessá-lo. Eu não tenho como chegar até Jesus. Eu não tenho como tocar Jesus. Jesus é para todas as pessoas, mas para mim não. Talvez até o dia de hoje você pense, isso é para todas as pessoas, mas para mim não. Só que Jesus, ele tinha um dia extraordinário para aquele homem. Jesus, ele tinha pensado num dia extraordinário. Num dia onde aquele homem, ele seria... Sabe, ele seria o favorito, ele teria todo o olhar de Deus, ele teria toda a atenção de Deus. E esse dia, para você, se chama hoje. A Bíblia diz que Pedro olhou para aquele homem e disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, Jesus Cristo, o Nazareno. E naquele momento, aquele homem foi curado. Uau! 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 Esse é o momento, esse é o dia que se chama hoje. Talvez até aqui você olhe e pense, eu não tenho acesso, isso não é para mim, eu não tenho capacidade, eu sou pecador demais, Jesus, eu já tentei de tudo, para mim não dá certo, eu não vou conseguir. Enfim, Cristo já passou por mim, mesmo que de longe, eu já conheço o Evangelho. A minha mãe é evangélica, eu cresci numa igreja evangélica, mas para mim não tem jeito. Isso não é verdade. Isso é mentira. Porque hoje, Cristo está olhando para você, só para você, e dizendo, olha, hoje é um dia especial, hein? Naquele dia estava muita gente, e eu queria te deixar num ambiente, ó, só nós dois, uma coisa mais agradável. Naquele dia tinha muitas pessoas, mas hoje você tem toda a minha atenção, hoje você tem todo o meu olhar, e hoje toda circunstância que você está vivendo, que te paralisa, que rouba a tua visão, que te deixa se sentindo inferiorizado, que te impede de avançar, que te faz depender das pessoas, financeiramente, emocionalmente. Hoje, todas essas circunstâncias, eu quero dizer, elas acabaram. Hoje é um dia extraordinário e eu quero te revelar Jesus. Amém? A Bíblia diz que depois disso, todas as pessoas, elas ficaram assombradas com aquele coxo. Porque eles reconheceram que aquele era um homem que estava sentado ali durante todos esses anos, e que a única coisa que ele conseguia eram esmolas. E todo mundo reconheceu. Eu quero te dizer que quando Deus ele libera uma promessa sobre a sua vida, quando o Senhor libera um destino sobre você, uma palavra, por mais louca que seja, uma palavra que mais inalcançável que seja, no dia que chega, eu quero te dizer que as pessoas ao teu redor, elas vão olhar e vão dizer, nossa, uau, aquela é a fulana que era assim, assim, assim? Aquele é o fulano depressivo que vivia mal, ele mesmo. Aquela é aquela pessoa fracassada, falida, aquela pessoa que era um irresponsável. Pois é ele mesmo. Sabe o que aconteceu? Um dia extraordinário, uma pessoa veio e disse, ei, eu quero te dar Cristo, e ele vai transformar a tua vida. Ei, eu quero te dar Cristo e ele vai mudar a sua história. E o que você viveu até agora vai ser nada comparado ao que ele tem para depositar sobre ti. Eu quero concluir lendo para vocês um versículo que ele é poderoso. E eu quero que ele não apenas alcance a sua mente, mas que alcance o seu espírito, alcance o seu coração. E que você entenda que essa é a verdade de Deus para você nesses dias. A Bíblia diz em Efésios 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Eu acredito que aqui é uma reunião onde muitas pessoas talvez chegaram com coxos, paralisados, sem conseguir avançar, sem conseguir romper, sem conseguir ir contra a incredulidade, o medo.
Mas eu quero te dizer que quando você estava morto por causa do seu pecado, quando você não era povo, quando você não era reconhecido, Cristo, Ele te justificou. Cristo, Ele te vivificou. Cristo, Ele colocou vida em você, Ele te fez justo para que você rompesse, para que você avançasse. E é por isso que você, como cristão, e nós, como pastores e líderes, precisamos ensiná-los que nenhum pensamento que te acusa e te diz, você não vai avançar, não provém de Deus. Porque o que a palavra nos diz é que nós somos justificados e nós estamos assentados com Cristo. Amém? Amém? Eu quero te convidar a levantar, eu quero orar por você nessa manhã. Hoje é um dia de celebrarmos